Fala galerinha, beleza? Hoje nós vamos falar de duas funções nitrogenadas, não é? Começando pelas aminas, que são importantíssimas para a gente dentro da química orgânica. As aminas, não é? Elas podem ser consideradas como derivadas da amônia, que é o NH3, tá bom? Nós vamos aqui substituir no NH3 os hidrogênios existentes ligados ao nitrogênio por grupos alquila ou arila, ou seja, nós vamos encontrar ligado a esse nitrogênio carbonos, ok? De tal forma que, caso exista um único grupo ligante ali conectado ao nitrogênio, nós vamos classificar essa amina como uma amina primária, tá bom? Caso na amônia, que é o NH3, nós substituamos dois hidrogênios por grupos R, não é? Que são cadeias carbônicas genericamente representadas, nós vamos ter uma amina secundária, ok? E caso nós aqui realizemos a substituição de todos os hidrogênios no NH3, nós vamos ter aqui uma amina terciária, viu galera? Então, as aminas, elas podem ser classificadas como primárias, secundárias e terciárias, levando em consideração a quantidade de cadeias carbônicas ali presentes ligadas ao nitrogênio. Tá legal? As aminas, elas são importantíssimas dentro da química orgânica. As aminas, não é? Dentro da teoria ácido-base, elas, para a gente, são bases de Bronsted, ou seja, são espécies que conseguem receber H+, ou seja, elas são espécies que neutralizam ácidos. As únicas bases orgânicas, não é? Em meio aquoso para a gente são as aminas, tá legal? Elas têm um comportamento muito bacana que vai, né, mais tarde ser destrinchado dentro do capítulo de propriedades físico-químicas. Mas dentre todas as funções que a gente estuda, as aminas seriam para a gente a única função básica, tá ok? Então, mais tarde, a gente vai entrar no mérito desse comportamento, como o nitrogênio das aminas, né, tem a capacidade de receber prótons dentro da teoria de Bronsted, né, usando o seu par de elétrons não ligantes, e depois também, no momento adequado, a gente vai comparar a basicidade entre as aminas primárias, secundárias e terciárias. Sendo, não é, cada uma delas aminas, elas são básicas. No entanto, a basicidade, ou seja, a capacidade que elas têm de reagir com ácidos e neutralizá-los, vai ser diferente, tá bom? Na hora da gente nomear essas aminas, eu tenho duas possibilidades como regras. Eu posso aqui usar o que a gente já vinha usando para muitas funções, o prefixo indicando a quantidade de carbonos, o infixo indicando o número de ligações, não é, entre os carboninhos, e colocamos a partir de agora a terminação amina, tá bom? Ou eu posso citar o nome dos grupos ligantes aqui conectados ao nitrogênio com a palavrinha amina no final. Então, ora eu vou usar uma, ora eu vou usar outra, dentro do que se encaixar mais facilmente para aquele composto que a gente for nomear, tá bom? Então, vamos lá. Aqui alguns exemplos de aminas importantes para a gente na natureza. Não é? Aqui a estrutura da adrenalina, né, essencial no nosso organismo. Nós encontramos aqui na adrenalina a função fenol, né, na qual eu tenho a hidroxila ligada ao núcleo benzênico. Eu encontro em laranja a função álcool, na qual eu tenho a hidroxila ligada a carbono sp3 saturado, e eu tenho aqui, não é, em amarelinho, a minha função amina aparecendo, tá bom? Então, é uma amina natural importante para a gente. Nós temos aqui a coneína, aqui nós só temos a função amina dentro dela, tá bom? A nicotina, presente aí, não é, nos cigarros, ela só tem a função amina, aqui uma amina, né, num ciclo não aromático, e aqui a amina aromática, ok? Bem, beleza. E nós temos também uma outra, não é, substância aqui, que é a cocaína,
também, não é, muito consumida e infelizmente largamente utilizada. Nós temos aqui, ó, a função amina no nitrogênio, tá legal? Nós temos aqui em verdinho a função éster, ok? Não só presente naquele pedacinho condensado, mas o éster também está presente nesse pedacinho verde que está aqui representado pela fórmula, não é, de traços. Então, fiquem espertos, é importante que nós saibamos identificar as funções, não é? E esses compostos multifuncionais, vocês estão percebendo aí, nós não vamos ficar usando regrinhas, não é? Como nós usamos para todas as funções já estudadas, para nomear esses compostos. Não é? À medida que eu tenho um composto cada vez mais complexo, a ele atribuímos um único nome, não é? Cocaína, nicotina e assim para muitos outros. Tá bom? Agora, partindo para as aminas e nomeando, né, os exemplos que eu selecionei. Aqui eu tenho uma amina primária, não é? Só tem um grupinho orgânico, que é o CH3, ligado ao nitrogênio. E nós vamos aqui, não é, nomear esse composto das duas formas, ok? Ou citando o CH3 como grupo e a palavra amina, então nós teríamos metil, amina, não é? Ou nós vamos usar as regrinhas comuns. Mete para um carbono, o an indicando que só existem ligações simples e a terminação amina. De tal forma aqui que nós teríamos a metanamina ou metilamina. Eu posso selecionar qualquer uma delas, fiquem à vontade, tá bom? Aqui da mesma forma eu tenho, não é, o grupinho etil ligado ao carbono. Aqui nós tínhamos o metil, não é, em verde. Aqui nós temos o grupinho etil em azul. Então nós vamos chamar esse composto de etilamina ou et 2 carbonos, o an das ligações simples e a terminação amina. É a etanamina. Tá legal? Aqui nós vamos ter, ok, um grupinho com 4 carbonos, tá bom? E quando, galera, nós encontrarmos a possibilidade, né, de ligar esse grupinho NH2 em mais de uma posição, nós vamos indicar em qual posição esse grupinho está. Então, essa aqui, né, esse carboninho da ponta mais próximo ao NH2 é o carbono na minha cadeia principal que recebe o número 1. Então, nós vamos chamar esse composto de butan-1-amina. Tá? But 4 carbonos, o an das ligações simples, 1-amina, quer dizer que existe ali o grupinho NH2 ligado. Tá bom? No próximo, mesmo esqueminha, né? Nós temos aqui a cadeia carbônica com 6 carbonos e no segundo carbono da minha cadeia eu tenho ali o grupinho NH2 ligado. Então essa seria a hexan-2-amina, tá bom? Então nós aqui, né, citamos o grupo amina como se fosse um grupo hidroxila, como se fosse um grupo carbonila, da mesma forma que nós nomeamos muitas outras funções anteriores. Tá? Então deixa eu apagar aqui, deixar só a parte carbônica, né, na mesma cor em todos os casos. Beleza. Agora, aqui nós temos, ó, a cadeia carbônica, ok? E nós vamos numerar essa cadeia da ponta mais próxima à função, que nesse caso, né, tanto faz, porque a função está exatamente no meio dos 5 carbonos. Então, dessa forma, se para a função tanto faz, nós vamos começar da esquerda, porque aí acaba ajudando também a ramificação, que é o grupinho metil que a gente tem. Então, nós vamos colocar o número 1 ali, nós vamos ter o 2-metil pentan 3-amina. Ok? É assim que nós vamos nomear esse compostozinho. E para fechar essa página para a gente, agora sim, não é? Eu tenho à esquerda o grupo metil sendo favorecido, à direita eu começaria mais próximo da função. Claro, galerinha, que quem tem preferência, não é? Nesses casos, é sempre o grupo funcional, tá bom? Então, o número 1 vai estar mais próximo do nitrogênio. Nós vamos chamar esse composto de 1, 2, 3, 4 metil pentan 2-amina. Beleza? Então é assim que nós vamos fazer de agora em diante para nomear os compostos dessa função. Para a gente nomear os próximos exemplos, vamos lá. Aqui nós temos o anel benzênico ligado ao NH2.
Quando esse grupinho, não é, derivado do benzeno, é um grupo ligante, nós o chamamos de grupo fenil. Não é? Ele já apareceu para a gente em muitos exemplos atrás. Então, nós vamos chamar esse composto de fenilamina. Esse composto também recebe um nome muito usual, que é o nome anilina. Tá? Vale a pena guardá-lo, porque ele pode aparecer em algumas questões. No próximo, eu percebo aqui a presença também de um grupo, né, importante. Eu tenho a amina ligado nesse carbono, que é um carbono terciário. Esse grupinho em azul, não é? Ele é chamado de grupo terbutil. Então, aqui nós temos o terbutilamina, tá ok? É a forma mais fácil da gente nomear esse composto. No próximo, peraí, eu tenho uma amina terciária, são 3 grupos carbônicos ligados ao nitrogênio. Qual deles vai ser o principal para a gente? O principal grupinho ligado ao N vai ser o maior, que é esse grupinho aqui de baixo, tá bom? Os grupos metil, então, que seriam aqui os grupinhos em laranja, esses grupos metil seriam grupos ligantes. E a pergunta que eu vou fazer é: em qual carbono o metil está ligado? Uai, Cris, o metil não está ligado em carbono, o metil está ligado em um nitrogênio. Então, quando nós tínhamos uma cadeia carbônica, não é? E nós tínhamos ramificações do tipo metil, nós citávamos essas ramificações usando números. 2-metil, 3-metil, 2,3-dimetil. Aqui nós vamos usar o N para indicar que o metil está ligado nele e não em uma cadeia carbônica. Então, nós vamos aqui chamar esse composto de N,N-dimetil. Ou seja, para cada metil ali ligado, nós vamos usar o N para indicar que ele está ligado ao nitrogênio. Tá legal? E a maior cadeia nós nomeamos da forma como já conhecemos, não é? Et 2 carbonos, o AN da ligação simples e a terminação amina aqui presente, tá bom? Então, é assim que nós vamos nomear esse composto, ok? O próximo, eu percebo que eu tenho 3 grupinhos etil, são grupos absolutamente iguais aqui, ó. Esquerda, direita e embaixo, 3 grupinhos iguais. Eu posso chamar esse composto de trietilamina. Não é? Isso quer dizer que ligado ao nitrogênio existem 3 grupinhos etil, ok? Então, a regra que eu uso é a regra que eu julgar mais fácil para aquele exemplo. Por isso que existem variáveis dentro da nomenclatura. No próximo, eu tenho 3 grupos diferentes. O metil em laranja, o etil em amarelo e eu tenho aqui, não é, em azul mais escurinho, eu tenho o grupinho propil, que vai ser a minha cadeia principal. Por quê? Uai, simples, é a maior dos grupos, não é? É a maior cadeia que eu tenho ligada ao nitrogênio. Então eu tenho metil à esquerda, etil à direita. E eu cito esses grupos em ordem alfabética, não é? Os grupos ligados ao N. Então vai ficar para a gente etil, metil, propilamina, se eu quiser usar a citação em ordem alfabética, não é? Ou nós usaríamos N-etil, N-metil, propilamina, ok? Então existem, não é, formas diferentes da gente nomear, podemos usar qualquer uma delas. Beleza, moçada? Então, nessa página, passamos e ficamos nesses exemplos. Agora, a gente vai partir para a nomenclatura de uma amina na qual eu encontro dupla ligação entre carbonos. O que fazer? A mesma coisa que nós já vimos fazendo antes, não é? Essa cadeia em azulzinho aqui, ó, é a cadeia carbônica, ok? Nós vamos numerar essa cadeia a partir do carbono mais próximo à função, que nesse caso seria a direita, que é o carbono para a gente de número 1. Então, nós temos ali 1, 2, no carbono 2 começa a dupla, e no carbono 3 nós temos o grupinho amina. Então, X, 2N, 3-amina. O 2 indica onde a dupla começa e o 3-amina indica exatamente onde o NH2 está conectado.
ok? No próximo composto, né, o grupinho funcional está aqui presente, né, que é o grupinho amina. Agora, de qual ponto eu começo a minha numeração? Da pontinha mais próxima a esse grupo. Se eu começar aqui da esquerda, nós vamos ter carbono 1, 2, 3, 4, 5. Se eu começar da direita, 1, 2, 3, 4, 5. Para o grupo NH2, tanto faz. E para as ramificações, também tanto faz, ok? Então, independentemente de onde eu comece, os números serão os mesmos. Então, eu vou atribuir o número 1 à esquerda, de tal forma que eu tenho aqui 1, 2, 3 no 4 e no 6 eu tenho dois grupos metil. Então, nós vamos ter 4, 6 de metil, não é? Indicando a posição desses grupos. Então, a nomenclatura fica 4, 6 dimetil, nonan 5 amina. Non de 9 carbonos, o 5 amina, indicando exatamente onde o NH2 está conectado. Beleza? Então, nós vamos usar as regrinhas muito, né, parecidas com as regrinhas anteriores já estudadas. Aqui, não é, nós temos uma amina secundária. Quais são os grupinhos ligados? O grupinho da esquerda e o grupinho da direita. Não é? O grupinho da esquerda, portanto, é o CH3. Ele vai ser um grupo ligante. Não é? E, portanto, o grupo da direita é a cadeia principal. Tá? Sendo que a cadeia principal é essa em azul e ela vai apresentar também ramificações, sendo que no primeiro carbono dessa cadeia principal eu tenho o grupo metil e no segundo carbono dessa cadeia principal eu tenho o ciclohexil, né? Que seria o ciclohexano como um grupo ligante para a gente. Não é? É um compostozinho um pouquinho mais trabalhoso da gente nomear. Então ficaria aqui para a gente o carbono número 1, exatamente o carbono no qual a função está. Não é? Nesse pedacinho azul, o NH está ligado no primeiro carbono. Ok? Então nós teríamos aqui N-metil, indicando exatamente onde esse metil da esquerda está conectado. Aqui, não é? Citando os grupos ligantes da minha cadeia principal. 2 ciclohexil, que é esse ciclo maior. 1 metil, que é o CH3 de cima. Etanamina, não é? Que seria exatamente esse pedacinho aqui, ó, que eu vou pegar em vermelho. Isso aqui é etanamina, não é verdade? E eu tenho um metil ligado no N, um metil ligado no primeiro carbono e o ciclohexil ligado ao segundo. Tá? Compostozinho bem trabalhoso, não é da gente nomear, mas existem várias variáveis que me permitem, não é, tentar chegar à nomenclatura com mais facilidade. O próximo, o mesmo esquema, não é? Nós vamos pegar aqui o carbono de número 1 como sendo o carbono mais próximo ao NH2. E, portanto, ele está exatamente ali onde eu coloquei o número 1 em vermelho. Ok? Então, nós teríamos ali carbono de número 1, 2, 3, eu tenho um metil ligado. Então, 3-metil, hexan 1-amina, indicando exatamente onde a amina está presente para a gente dentro dessa estrutura. Tá legal? Então, assim que nomeamos, não é, aminas primárias, aminas secundárias e aminas terciárias, sempre citando os grupos, não é, em ordem alfabética ou aplicando as regrinhas UPAC de prefixo, infixo e terminação. Você escolhe. Tá? Claro, galera, se eu tivesse uma questão fechada, por exemplo, a resposta estaria dentre as informações dadas nas alternativas. E aí eu conseguiria filtrar fazendo as seleções ali dos grupos ligantes, da cadeia principal. Então, por isso que é importante que a gente, né, conheça as variáveis para poder escolher a resposta mais adequada. Tá bom? Então, agora eu estou percebendo que eu tenho dois grupos amina, não é? Eu tenho uma amina à esquerda e eu tenho uma amina à direita. Só que no meio, aqui em azulzinho, ó, eu estou percebendo que existem 6 carbonos, não é? Se eu tenho 6 carbonos em linha, isso seria o hexano, não é verdade?
e nesse caso eu tenho ligado as duas pontas do hexano, não é? A ponta da esquerda e a ponta da direita, grupinhos amina, não é? Amino. Então, aqui nós vamos chamar esse composto de hexano de amina, tá ok? Indicando que existem dois grupinhos NH2 ali. Como eles estão na ponta, não há necessidade de nós indicarmos as posições, tá bom? Mas caso eu aqui quisesse reforçar isso, ficaria hexano 1,6 de amina, não é? Indicando que um está no primeiro carbono e o outro está lá na posição de número 6 na outra ponta, ok? Agora eu tenho uma amina secundária, o N está aqui para a gente, ó, em amarelo, ok? E eu tenho aqui duas cadeias, a da esquerda e a da direita. A da esquerda é a menor, então esse pedacinho, não é, laranjado aqui, ó, vai ser para a gente a ramificação. Então eu tenho um etil ligado ao N, então N-etil, ok? E o pedacinho em azul vai ser a cadeia principal para a gente. São 3 carbonos, é a propanamina, não é? Sendo que eu tenho um metil ali ligado no carbono do meio, não é? Então nós temos aqui o N-etil, 2-metilpropanamina, tá? Então indicando exatamente o nome da parte azul em conexão com o nitrogênio da função, tá ok? Então é uma forma da gente nomear esse composto, ou se eu quisesse citar os grupos ligantes. À esquerda, em laranja, eu tenho o etil e à direita eu tenho o grupinho isopropil. Não é? Eu poderia chamar esse composto de isopropil, não, isobutil. Então eu poderia chamar esse composto de etil, isobutil, amina, não é? Uma outra possibilidade de nomeá-los, tá bom? Quando vocês encontrarem grupinhos que são conhecidos, tentem, não é, variar a nomenclatura para que vocês, né, treinem sempre as regras, ok? No próximo caso, aqui ó, eu tenho 3 grupos ligados ao nitrogênio. Eu tenho o metil em cima, eu tenho aqui o etil à esquerda e eu tenho à direita 6 carbonos, não é? Indicando que é a cadeia principal ligada ao nitrogênio. E aí como é que eu cito os grupinhos ligantes? Em ordem alfabética. N-etil, N-metil, não é? Então nós temos aqui N-etil, N-metil hexanamina ou hexan 1-amina, se eu quisesse indicar que a amina ali está ligado ao primeiro carbono. Posso omitir, Cris, né, esse número 1 na amina algumas vezes? Pode, tá bom? Sem problema nenhum. Aqui, não é? Esse composto já apareceu para a gente, é a terbutilamina, não é? Já foi, ok? Nós vamos agora para um compostozinho no qual eu tenho 2 grupinhos funcionais. Eu tenho o NH2 e eu tenho o NO2. Esse NO2 caracteriza a função nitrocomposto. Nós vamos ver, né, numa outra aulinha. Agora, esse pedacinho aqui, ó, em verde, ele já apareceu. Isso aqui é a fenilamina, que é conhecido como anilina. Então, eu posso dizer que existe o grupinho aqui NO2 ligado à anilina. Em qual posição do anel? Na posição de número 3, que é a posição meta, não é? Então nós temos aqui a 3-nitroanilina ou meta-nitroanilina. Você vai usar as regras que achar mais adequado, tá bom? E por último, nessa aulinha, nós temos aqui a anilina também aparecendo de novo para a gente. E o grupinho, nesse caso, metil a ela ligado em qual carbono? No segundo. Então nós temos aqui a 2-metilanilina, tá ok? Então, por hoje é só, galerinha, não é? Treinem bastante a função amina, ela é importantíssima para a gente. Nós temos não só as propriedades físicas relacionadas à basicidade, mas nós temos também, não é, as ligações de hidrogênio que as aminas primárias e secundárias realizam, além, claro, das reações orgânicas nas quais essas aminas estarão presentes, tá bom? Então, por hoje,
ficamos aqui e em breve mais funçõezinhas, para a gente estudar e dar prosseguimento. Tá legal? Grande abraço, boa aula. Tchau, tchau, moçada.